Olá, sejam bem-vindos ao grupo Conexões. Hoje a gente iniciou o primeiro dia do ciclo 1, onde nós vamos abordar vários temas, durante a semana, falando um pouquinho para ajudar quem está em busca de recolocação profissional ou em transição de carreira. Meu nome é Cristiane e eu vou estar apresentando para vocês como elaborar um currículo atrativo. Então, nós vamos passar etapa por etapa, tópico por tópico, de como você deve fazer, ok? Então, vamos começar falando sobre o que é um currículo. O currículo, ele é um documento, onde tem os seus dados pessoais, o seu objetivo, o seu histórico profissional, E ele também deve ser considerado como o quê? Como a sua vitrine. O currículo, ele tem que demonstrar quem é você, o que você faz de melhor. Então, por isso que a gente fala que ele é uma vitrine. Quando que você entra numa loja? Quando você está passeando no shopping? Quando a vitrine, ela tem o que você procura. Então, o currículo, você tem que ter a mesma linha de raciocínio. Você tem que procurar colocar informações que sejam atrativos para quem vai estar lendo o seu currículo, ok? E quais são os critérios que os recrutadores usam para selecionar um currículo? Então, a primeira coisa que ele vai olhar é o layout, Então, como que foi digitado esse currículo, Como que ele foi elaborado. Tem pessoas que costumam pegar currículos de site de vagas e enviar. Isso não é correto. Você tem que elaborar o seu próprio currículo, Que tipo de documento que você está usando, Se é um documento que foi copiado, ou se não foi, se foi criado por você mesmo, como que ele foi escrito, se tem erros de português, se tem algum erro de concordância verbal ou nominal, como que estão organizadas as informações, se está bem organizado, se está claro o que precisa ser passado para o recrutador, como que foi desenvolvido, o desenvolvimento de todos os tópicos e se os requisitos estão coerentes com a vaga que você está se candidatando, ok? Então, como que deve ser um currículo? Então, esse modelo que eu estou apresentando aí para vocês, ele é um currículo simples, de uma página só, ele não tem foto, mas notem que ele está de uma maneira fácil de identificar qual que é o objetivo, qual que é o perfil, qual que é o histórico. Ele está dividido por quê? Por tópicos, Então fica fácil identificar as informações. O recrutador não precisa ler inteiro. Se ele precisar, por exemplo, ver primeiramente qual que é a sua formação acadêmica, ele já consegue identificar rapidamente. E notem que eu coloco sempre o perfil profissional e o histórico sempre acima, sempre em evidência, porque essa informação é a mais importante. São as informações que vão dizer para o recrutador se você está apto para concorrer àquela vaga ou não. Quando o recrutador ele vai analisar um currículo, ele leva em média 6 segundos para fazer a análise. Então, por isso que tem que estar muito bem organizado, muito bem descrito e que seja fácil de identificar as informações necessárias. Então, esse seria um modelo ideal de uma página com as informações necessárias, ok? Então, vamos falar no primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico que a gente tem que ter atenção quando a gente vai elaborar um currículo? Dados pessoais e o contato. Algumas pessoas costumam colocar essas informações logo abaixo do nome, Antes de colocar o objetivo. Está certo também, não está errado, você pode colocar ali. Mas eu gosto de colocar separado, num tópico abaixo, porque essa informação no primeiro momento não é interessante para o recrutador. Ele quer saber os resultados, ele não quer saber qual é o seu telefone, ele ainda não vai te ligar. Então, por isso que eu sempre aconselho colocar num tópico separado. E aí, o que a gente precisa anotar? Qual que é a maneira mais rápida de contactar você? Então, se é um telefone residencial, você coloca o telefone residencial em primeiro plano. Se for o celular, mais fácil de te encontrar, você vai colocar o celular. O e-mail também é importante colocar. O link do LinkedIn. Por que colocar o link do LinkedIn? Porque é mais fácil da pessoa, do recrutador, te localizar.
né? E ter mais informações a seu respeito, ver se você é uma pessoa ativa ou não no LinkedIn. Então, facilite a vida do recrutador, faça já com que ele só clicando no link ele já consiga achar o seu perfil, tá? E em segundo lugar, o seu endereço não precisa ser completo, tá? Muito pelo contrário, para sua segurança, se for uma cidade grande, você pode colocar o bairro, a cidade e o estado. Se for uma cidade pequena, você só coloca o nome da cidade e o estado já está ok. E aí, o outro tópico seria informações adicionais. Então, no caso desse modelo de currículo que eu criei, então, o que eu coloquei? Brasileira, a idade e o estado civil. CNH, a categoria. Algumas vagas exigem que a pessoa tenha habilitação e hoje, né, como as empresas têm enxugado bastante o quadro de funcionários, às vezes a mesma pessoa que está fazendo uma função, às vezes precisa fazer uma função externa. Então é importante, se você tem a habilitação, você colocar qual que é a categoria e se possui disponibilidade para viagens ou mudanças. Próximo tópico, objetivo. Nesse caso, nesse exemplo, eu coloquei o objetivo logo abaixo do nome. O objetivo, ele tem que ser o mesmo da vaga que você está se candidatando. Então, se você está se candidatando para uma vaga de analista financeiro, você coloca seu objetivo como analista financeiro. Se você está em busca de uma área específica, então você coloca a área produtiva, por exemplo, né, produção, mas procure ser o mais objetivo possível. Procure colocar alinhado com a vaga que você está se candidatando, porque o recrutador ele pode entender que o seu objetivo de trabalhar não é o mesmo da vaga que você está enviando o currículo e ele pode descartar. Então é sempre importante, se você tem mais de um currículo, você vai descrever, vai criar mais do que um currículo, um com cada objetivo. E aí você vai destacar em cada currículo a sua experiência profissional, conforme o seu objetivo, ok? Próximo tópico, perfil profissional ou resumo. Esse tópico, para mim, ele é o mais importante, porque aqui nesse campo a gente vai colocar como se fosse um trailer de um filme. Ele tem que ser muito atrativo para o recrutador. Você vai colocar um resumo breve do que você entrega, do que você resolve, quais são os resultados das suas maiores competências técnicas que você fez ao longo da sua carreira. Aqui também vale para quem não tem experiência colocar, por exemplo, algum trabalho que foi desenvolvido na época da faculdade. Então, isso é muito importante você colocar algo que chame a atenção do recrutador. Nesse caso aqui, então eu coloquei que tem vasta experiência na área financeira, coloquei o inglês fluente, espanhol básico, né? Principalmente se a vaga pedir que tenha, o caso aqui, o inglês fluente, a pessoa já coloca no perfil profissional, né? E colocar qual que é o foco de trabalho dela e quais foram as coisas que ela desenvolveu no período, né, profissional dela. Então, aqui você tem que pensar assim, como se você estivesse descrevendo com uma pessoa e tentasse vender o seu trabalho, né? Aquele fale um pouquinho de você profissionalmente. É esse campo, é o perfil profissional, ok? Próximo tópico, formação escolar ou acadêmica. Então, aqui na formação acadêmica é quando você fez uma universidade, uma pós-graduação, um doutorado. Quando você tem um curso técnico ou uma formação segundo grau ou primeiro grau, você só coloca que está concluído ou que está em curso. Não precisa colocar, por exemplo, que você tem segundo grau completo, sendo que você já está fazendo uma faculdade, ok? Basta colocar a faculdade. E aí o que orienta a fazer? Colocar o nome da universidade e o curso e o ano de início e de fim. Mesmo que você esteja cursando, mas coloque a previsão, o ano previsto que você vai encerrar o seu curso, tá? Se você estiver fazendo, se você for colocar só o segundo grau, não precisa colocar o nome da escola, apenas coloque segundo grau completo ou nível médio completo, ok? Próximo tópico, histórico ou a experiência profissional. Bom, aqui como que a gente deve descrever? Então a gente pode colocar a ordem não importa, tá? Aí é você que decide também,
você coloca o cargo, a empresa que você trabalhou, o nome da empresa e o período, tá? Lembrando que a última empresa que você trabalhou deve vir primeiro na ordem do currículo, né? As últimas empresas vão ficando para o final. Então, comece sempre com a última. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer um breve resumo do período que você trabalhou lá. Vamos supor que aqui nessa empresa você tenha desenvolvido o mesmo trabalho. Então, mescle as informações, não precisa repetir as mesmas informações. Coloque um pouco de informação aqui e mais o restante aqui, porque aí já fica uma informação mais enxuta, ok? E aí, o que vale fazer aqui? Você tem que fazer um match da vaga que você está se candidatando com a sua experiência. Então, você vai olhar o que? A descrição da vaga, quais são as responsabilidades, quais são as atividades, os requisitos exigidos, quais são os resultados que se espera daquele profissional e algumas competências pessoais e técnicas. Então, você vai colocar aqui na sua descrição de atividades essas informações que se aproximem do que está descrito na vaga. Então, por isso que o seu currículo está sempre em constante transformação. Você tem que estar sempre elaborando ele conforme a vaga que você vai se candidatar. E isso acaba se tornando mais atrativo, porque se o recrutador vê que tudo que ele está precisando tem aqui na sua experiência, vai ser um ponto a mais para ele te chamar para uma entrevista ou fazer um teste. Ok? Próximo tópico, cursos complementares e competências. Aqui o que você vai colocar? Os cursos que você fez, a carga horária, pode também colocar o nome da escola ou da instituição. As competências técnicas, coloque sempre o nível, se você tem um nível avançado, intermediário ou básico. Os programas que você conseguiu adquirir também as experiências, isso vai ajudar, principalmente se estiver relacionado com a vaga. Se não estiver relacionado com a vaga e tiver espaço, você também pode colocar, mas é importante estar colocando a carga horária e nas competências o nível seu de conhecimento, ok? Próximo tópico, prêmios, viagens, trabalhos voluntários. Nesse tópico, o que você vai colocar? Se você fez alguma viagem pela empresa ou não, se você participou de alguma palestra, se você participou de alguma convenção, quais foram os prêmios que você recebeu ao longo da sua carreira ou mesmo na universidade, e se você fez algum trabalho voluntário, né? As empresas valorizam muito as pessoas que fazem trabalho voluntário. Então é importante você colocar qual foi o trabalho que você fez, aonde você fez, né? E o que você fez, o ano também que você fez essa atividade, ou se você ainda faz. Por que é importante o trabalho voluntário? Principalmente para quem não tem experiência, que fala assim, eu estou começando agora, estou saindo da universidade, o que eu posso colocar para ser mais atrativo no meu currículo? Trabalho voluntário. Procure uma entidade ou algum órgão que tenha por exemplo, a especificação, né, da sua formação e peça para fazer alguma coisa, né, que seja uma semana, um mês, mas você vai estar aprendendo, conhecendo pessoas, aumentando o seu network e isso conta ponto na hora de você concorrer a uma vaga com outra pessoa que não tenha nenhum tipo de trabalho voluntário. Beleza? Então, para a gente finalizar, quais são as informações que você deve evitar? Isso já foi falado na outra turma pela manhã, mas eu vou estar dando uma reforçada aqui. Então, o endereço completo, assinatura e número de documentos, evite para sua segurança, erros de português de jeito nenhum. A pretensão salarial você só vai colocar no currículo se for solicitado, mas lembre-se, você precisa fazer uma análise, uma pesquisa de mercado das empresas daquele porte com aquela vaga, o que o mercado está oferecendo. E aí sim você coloca essa média salarial. Recomendações de terceiro, a mesma coisa, você só vai colocar quando for solicitado. Informações confidenciais de empresa que trabalhou, se você for colocar alguma informação de projetos que você realizou, quais foram os resultados, procure evitar essas informações confidenciais que possam gerar algum conflito com a empresa que você está concorrendo à vaga, tá? E evitar de repetir as informações. Então, se você já colocou lá no seu perfil, por exemplo, que você tem um nível superior concluído, que você é formado em engenharia, por exemplo, você não precisa
colocar lá na sua formação escolar. Então, se você vai colocar formação acadêmica, não precisa colocar lá no seu perfil. Coloque só uma vez a informação. E o que mais que você deve saber? Então, sempre envie o seu currículo em formato PDF, com exceção apenas se for solicitado de outra maneira. Por que em PDF? Porque ninguém consegue editar o seu currículo e é mais fácil para abrir em qualquer computador, entendeu? Não depende de certos programas. Às vezes a pessoa não tem Word no programa, você manda justamente em Word, né? Então, é bom evitar enviar em outro formato sem ser PDF. Currículo com foto. Bom, aqui eu vou falar o meu entendimento pessoal, tá? Como eu gosto. Eu gosto de currículo com foto. Por quê? Eu sempre penso na vitrine. Nós somos muitos visuais, né? O ser humano, ele é visual. Se a pessoa recebe um currículo com foto, ela já começa a ver quem é você. Então, ela já lê o currículo imaginando você. Então, no meu caso, quando eu faço elaboração de currículo, eu gosto de fazer um currículo sempre com foto. E como que é essa foto? Não é foto de RG, é uma foto de você sorridente, né? Mas de maneira normal, não nada exagerado, nem de modelo, nada disso. Você tem que manter uma foto como se você estivesse indo numa entrevista, né? E procure sorrir. Tira uma foto daqui do ombro para cima, né? Peça ajuda de alguém se você não conseguir fazer isso sozinho. Mas para mim, na minha opinião, é legal você colocar uma foto no seu currículo. E aí procure sempre manter uma página, né? Não é legal você mandar mais do que uma página, até porque você vai estar adequando as informações, então dá para colocar tudo numa página. Evite panfletar o seu currículo, né? Ficar enviando currículo em todas as empresas, em vários locais, sem saber se tem uma vaga específica ou não. Você está perdendo seu tempo, seu dinheiro, e geralmente o recrutador ele não vai ler o seu currículo, né? A não ser que ele te conheça. Se for uma pessoa conhecida, você entregar seu currículo, ok. Mas ficar distribuindo, as empresas, quando ela abre uma vaga, ela vai divulgar e aí ela só vai pegar aqueles currículos que ela receber, que ela solicitou que enviasse. Então, evite panfletar o seu currículo. Elaborar um currículo para cada objetivo, então isso a gente já falou também. E as competências pessoais, informe somente se você recebeu alguma avaliação de desempenho, né? Geralmente, às vezes, a própria vaga pede que tenha alguma competência engajado, comprometido. Se estiver pedindo isso e você foi avaliado dessa maneira, coloque. Mas de maneira alguma, não minta jamais sobre suas competências. Se você puder, faça um teste de perfil comportamental. Isso vai te ajudar na entrevista, mas não para colocar no currículo. Na entrevista isso vai te ajudar. E também não fique se autoelogiando, os recrutadores não gostam disso. Seja o mais simples possível, ok? E aí mais algumas dicas importantes. Então, o seu currículo, ele não garante que você vai ser contratado. Então, é necessário sempre pensar como recrutador. Então, por isso, antes mesmo de enviar o seu currículo, você tem que pesquisar sobre a empresa, sobre a missão, visão, valores da empresa, sobre a área de atuação e talvez até a pessoa que irá te entrevistar. A gente consegue fazer isso hoje pelo LinkedIn, né? Entra lá no LinkedIn da empresa, vê os funcionários, procura quem que é de RH e começa a seguir essa pessoa e ver o que ela está publicando, né? Procure saber mais sobre a empresa, porque imagina você trabalhar numa empresa que seja divergente com os seus valores ou com a sua cultura. Então é sempre importante a gente trabalhar na onde a gente gosta, onde a gente se sinta feliz. Beleza? Na hora de enviar um currículo, pense o que você gostaria de ler se você fosse o recrutador. Então, o que você geralmente costuma ler quando você manda por e-mail, né? Tem gente que gosta de mandar uma carta de apresentação. É necessário mesmo mandar um texto enorme para o recrutador? Será que ele vai ler? Será que não é mais interessante a gente tentar facilitar a vida do recrutador, né? Então, a gente precisa criar uma conexão logo nesse primeiro contato, né? Lembre-se que nesse e-mail que você está enviando, o recrutador, ele vai ler essas informações antes mesmo de ler o seu currículo. E às vezes alguma coisa que você escreva lá, ele já te descarte, antes mesmo de ler o seu currículo. Então verifique se é necessário escrever no assunto também alguma sigla. Às vezes as pessoas perdem vaga
porque não coloca no assunto do e-mail qual é a sigla para aquela vaga. E aí, como tem cada recrutador tá cuidando de uma vaga, ele pode simplesmente achar que a vaga, que o currículo não era para a vaga dele e não olhar e passar batido. Então, fique atento se exige alguma sigla. E lembre-se sempre que alguém vai ler esse seu e-mail. Então, procure cumprimentar essa pessoa, falar um olá, falar que você tem interesse em participar do processo seletivo, fazer um breve resumo que você possui o perfil desejado, a experiência, tal, para que essa pessoa leia e tenha interesse em abrir o seu currículo, e não o contrário. Então, se você está procurando trabalho, esse é o seu novo trabalho. Então, comece o dia ativando a sua motivação, sorria, agradeça, cante, medite. Se você tem alguma religião ou não, faça uma oração todos os dias, agradeça pelo emprego que você vai conseguir, agradeça pela empresa que você vai trabalhar, pelo salário que você vai receber, agradeça pelas pessoas que você vai ajudar, pela contribuição que você vai dar para essas pessoas. Outra coisa importante é você se elogiar. Então, olhe no espelho e faça um elogio para você mesmo, né? Comece com um hoje, depois dois amanhã, né? E aí vai aumentando, mas procure se elogiar. Todos nós temos boas qualidades, temos bons dons, então é importante você se elogiar, você aprender a gostar de você mesmo. Evite ver notícias ruins logo pela manhã, né? Principalmente informação que não vai te ajudar em nada. Tome um bom café da manhã, né? Alimente-se bem. Faça exercícios, uma caminhada de 30 minutos, né? Não custa nada e já vai te encher de energia. E durante o dia, não fique o dia inteiro de pijama, né? Então, arrume sua cama, tira o pijama, toma um banho se for necessário e coloque uma roupa legal para você se sentir ativo. E outra coisa importante é você ter metas diárias, né? Então, monte uma agenda, né? Assim como você faz no trabalho, você tem um cronograma de tudo que você faz diariamente. Quando você está procurando trabalho, isso também é muito importante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que montar uma sequência do que você vai fazer durante o dia. Então, ver sites de busca e de empresas, conferir e enviar e-mails, postar no LinkedIn, fazer um curso online gratuito, né? Até porque o recrutador pode te perguntar na entrevista: esse período que você não estava trabalhando, quais foram as atividades que você fez, né? Então você já tem o que falar: olha, eu fiz tais cursos gratuitos, tal, que está descrito no meu currículo. Fazer trabalhos voluntários, isso também ajuda a te manter ativo, né? E trabalho voluntário também a gente aprende muita coisa, isso é muito importante. E contatar amigos, novos amigos, fazer novas amizades para aumentar o seu network. Mantenha os horários das refeições sempre iguais e também durma no mesmo horário para poder manter a sua energia. Então, essa rotina vai te ajudar a manter o foco e não desanimar. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um tempo grupo fechado para vocês assistirem esse vídeo com calma e depois eu vou abrir por um período para vocês colocarem as dúvidas e depois na sequência eu fecho novamente o grupo e vou responder essas questões que vocês tiverem dúvida, ok? Eu espero que tenha ajudado muito, que vocês tenham gostado e até breve, que Deus abençoe vocês e força que a recolocação de vocês chegará em breve. Até mais!